Capítulo 9 é a química do vício emocional. A existência de centros de controle emocional dentro de nossas cabeças suscita visões de uma raça de robôs criada pela natureza para experimentar e agir de determinadas maneiras. Até certo ponto, nosso eu consciente, interessado em avanços na carreira, felicidade pessoal ou seja lá o que for, deve negociar um meio-termo dentro dos circuitos neurais no cérebro entre o que sabemos e o conhecimento antigo programado em nosso sistema límbico. Será que isso poderia explicar as ambivalências e paradoxos que confundiram um modelo ou teoria da mente humana? Em certo sentido, os conceitos estão embutidos no sistema. O que queremos para nós mesmos pode não ser a mesma coisa que favoreceria o desenvolvimento da espécie. Richard Resch A.K. de Brain, de las TFR Ontier no capítulo 8. Observamos como respondemos neurológica e quimicamente estressores no ambiente por meio da reação de luta ou fuga. Neste capítulo, examinamos como as pessoas se viciam na inidade familiar de substâncias químicas que são produzidas toda vez que temos um pensamento. Quando entendemos a química de nosso vício em nossos próprios pensamentos, podemos nos libertar para evoluir. Como vimos, todas as memórias têm um componente emocional associado a elas. Por conseguinte, quase todos os pensamentos têm base emocional, e, quando os recuperamos, estamos também associando as emoções armazenadas com eles. Quando relembramos nossas memórias combinadas relacionadas a pessoas, lugares, coisas, momentos e eventos, cada qual com sua própria associação emocional, estamos ativando as redes neurais independentes conectadas a cada um. Uma vez ativada, aquela estrutura mental produz uma série de substâncias químicas, tanto no espaço sináptico quanto do hipotálamo, no mesencéfalo, para estimular o cérebro e o corpo. Cada pensamento tem sua própria assinatura química. O resultado é que nosso pensamento se torna sentimento. Na verdade, todo pensamento nosso é um sentimento. Fazemos isso constante e inconscientemente. Qual a relação disso com o vício? A admissão mais fácil de um vício é esta: o vício é algo que não conseguimos parar de fazer. Digamos que você esteja em um estado de alta agitação. Seu parceiro acaba de mencionar algo que você fez 6 meses atrás, deixou de comunicar uma mensagem importante, e você se encontra bem irritado com o milésimo lembrete de seu erro. Claro, o comentário não veio como uma acusação, mas sim como sugestão sutil. Tem certeza de que ninguém ligou enquanto eu estava fora? Você pode ler nas entrelinhas, então responde: tenho, sim. Não sou idiota. Eu sei quando o telefone toca. Sei como perguntar se a pessoa quer deixar um recado. E seu parceiro responde, jogando gasolina na fogueira: eu nunca disse que você não sabia anotar um recado. Só não tenho certeza se você sabe como repassá-lo para a pessoa certa depois. Desse ponto em diante, vocês dois partem para o ataque, resgatando todos os pecados, maiores ou menores, desde que vocês se conheceram. E se eu me intrometesse nesse momento e dissesse para cada um dos dois: eu sei que você está com muita raiva agora. Posso ver na sua cara, posso ouvir na sua voz. Estou lhe pedindo para parar. Agora mesmo. Simplesmente pare de ficar com raiva. Provavelmente, sua resposta seria: parar? Você perdeu a noção? Você ouviu o que ele acabou de dizer? Ele está falando de algo que aconteceu há 6 meses, quando eu estava em casa tentando colocar nosso talão de cheques em ordem, o que parece que ele não consegue fazer sozinho. Eram 9 horas da noite e ele tinha ido com seu amigo Phil ao bar esportivo para assistir a porcaria de um jogo dos Red Sox, enquanto eu fiquei aqui me matando diante de uma calculadora com uma tecla 5 que enganchava toda vez que eu apertava. E aí o tapado do irmão dele ligou para falar da viagem de pesca deles. Então esqueci de repassar o recado. Mas não me esqueci de fechar os pacotes de batata frita, para elas não murcharem. Interromper aquele turbilhão de emoções e aquelas lembranças de todos os erros que você associa a elas não é fácil, de forma alguma. Por mais que seu sistema esteja preparando você para lutar ou fugir, não é possível fazer nenhuma das duas coisas nessa situação. Convenções sociais, leis e seu bom senso lhe dizem que você não deveria se envolver em um confronto físico,
e com frequência uma boa batalha verbal é divertida demais para se abandonar assim. Então temos essa superabundância de substâncias químicas produzindo toda aquela energia para mobilizá-lo, e você se encontra empacado. Você suprime, racionaliza, desvia. Você entra em discussões bobas. Desencava coisas do passado. Não consegue trocar de canal, mesmo que alguém se intrometa e sugira isso. Por quê? Antes que eu responda a isso, vamos voltar a um exemplo do capítulo 8. Lembra-se de quando sugeri um cenário imaginário em que você passava da velocidade limite em um cruzamento para evitar ter que parar em um semáforo? Você então via as luzes da viatura piscando no espelho retrovisor, e aquele estímulo iniciava a reação de fuga ou luta. Bem, é claro que você não fugiria nem lutaria naquela situação. Mas por que não? Mais diretamente, por que algumas pessoas optam por fugir da polícia? Com mais frequência, suponho eu, elas têm outros problemas com a lei e não querem voltar para a cadeia. Mas e se você optasse por fugir e se envolver em uma perseguição em alta velocidade? Tenho que admitir que já fantasiei a respeito disso de vez em quando. Alguém pode fazer isso porque já está na cadeia, uma cadeia criada pela própria pessoa, a vida rotineira, comum, ordinária e cotidiana despojada de excitação e ineditismo. Certamente não estou defendendo que você infrinja a lei como uma forma de sair da rotina, mas já me perguntei várias vezes o que leva algumas pessoas, de súbito, fazer algo completamente fora do normal para elas. Podemos dizer que uma ação que realizamos, uma decisão que tomamos ou um caminho que seguimos é fora do normal para nós. Afinal de contas, escolhemos colocar isso em prática, é um resultado de uma rede neural em particular, então, onde aquela ação se escondeu esses anos todos? No caso do casal discutindo, que, aliás, compartilha redes neurais semelhantes, a razão pela qual os dois ficaram tão envolvidos nessa discussão é simples: foi bom. Bom não no sentido em que pensamos normalmente, mas no sentido de que isso parecia familiar. E se você está se perguntando por que duas pessoas que claramente têm problemas uma com a outra continuam juntas, aguente rir. Este capítulo também responde a essa pergunta. Acomodar-se e conformar-se. Você certamente ouviu falar da crise de meia-idade, e é provável que também já tenha visto seus efeitos. É possível que o número anual de casamentos que chegam ao M de carros esportivos comprados seja diretamente proporcional ao número de pessoas que completam 50 anos. Por que a meia-idade é tão cheia de pessoas que querem fazer uma mudança em suas vidas? Sabemos que as emoções e sentimentos são os marcadores químicos de experiências prévias. Conforme envelhecemos e abraçamos novas experiências na vida, há um período, no final de nossos 20 anos e começo dos 30, em que achamos que vivenciamos a maior parte do que a vida tem a oferecer. Talvez tenhamos basicamente parado de ter novas experiências e estejamos repetindo sempre as mesmas, que produzem em nós os mesmos sentimentos. Como tivemos experiências diversificadas no começo da vida, podemos dizer que conhecemos como é a sensação da maior parte de nossas experiências singulares, logo, podemos prevê-las. Em uma crise de meia-idade, é como se tentássemos nos sentir da forma como sentíamos da primeira vez que vivenciamos as emoções associadas a experiências inéditas. Da infância até a juventude, estamos aprendendo e crescendo a partir de nosso ambiente. Então chegamos a um ponto na meia-idade, seja a meia-idade um fenômeno natural, genético, ou um efeito aprendido, advindo do ambiente, em que certamente vivenciamos muitas das experiências e emoções que a vida tem a oferecer. A essa altura, em sua maior parte, compreendemos a sexualidade e a identidade sexual, pois as vivenciamos. Já aceitamos a dor, o sofrimento, a vitimização e a piedade. Sabemos como é se sentir triste, decepcionado, traído, desmotivado, inseguro e fraco. Já reagimos sem pensar. Já sentimos medo. Já chafurdamos na culpa. Já fomos constrangidos, envergonhados e rejeitados. Já culpamos, reclamamos, arrumamos desculpas e ficamos confusos. Conhecemos o sucesso e o fracasso. Já nos sentimos invejosos e com ciúmes.
Conhecemos a tirania, o controle, a importância, a competitividade, o orgulho e a raiva. Tivemos momentos de poder e reconhecimento totais. Já demonstramos convicção pessoal, autodisciplina, dedicação a algo ou alguém e autoempoderamento. Fomos egoístas e controladores. Sabemos como odiar e julgar os outros, e o mais importante, sabemos como julgar a nós mesmos. Todos esses sentimentos e emoções estão lá por dois motivos. Um motivo pelo qual estamos familiarizados com esses sentimentos é que as nossas experiências de vida ativaram redes neurais preexistentes que herdamos de nossos pais e antepassados, e transformamos essas memórias em atitudes e comportamentos. Também sabemos o que são essas emoções porque criamos certas situações e experiências em nossa vida, e nosso ambiente incentivou nossos neurônios a formarem novas conexões a partir dessas experiências. Quando nos lembramos dos sentimentos que se associam com aquelas memórias, acabamos acreditando que aqueles pensamentos são quem somos. Como os sentimentos nos ajudam a lembrar de uma experiência, e pelo fato de que, a essa altura, já nos tornamos bem experientes, ganhamos dezenas de memórias por meio de inúmeros sentimentos diferentes. Por termos vivenciado tantas das emoções da vida, quando chegamos ao final dos 20 anos e começo dos 30, somos capazes de prever o desfecho da maioria das situações. Fica fácil determinar como será a sensação, porque já vivenciamos circunstâncias semelhantes anteriormente. Nesse sentido, os sentimentos se tornam o barômetro para determinar nossa motivação na vida. Começamos, então, a fazer escolhas baseadas em como elas nos farão sentir. Se o eu da personalidade sabe que uma experiência em potencial é familiar e previsível, nos sentimos bem escolhendo essa opção. Isso é verdadeiro porque nos sentimos com antes, e essa sensação nos diz que já vivenciamos aquele evento antes, de forma que podemos prever seu desfecho. Entretanto, se não pudermos prever a sensação de uma situação, é muito provável que não vamos nos interessar em nos engajar naquela experiência. De fato, se pudermos prever se uma potencial experiência carrega a probabilidade de ter um sentimento desagradável ou desconfortável associado a ela, tenderemos a evitar a situação. Quando chegamos aos 35, então, pensamos quase que exclusivamente com base nos sentimentos. Sentimentos se tornam a forma de pensar. As duas coisas são quase inseparáveis. A maioria de nós não consegue pensar para além de como nos sentimos. O ciclo de feedback de pensamentos e sentimentos que estão tão intrinsecamente conectados ao corpo cá completo por volta desse ponto da vida, porque passamos mais tempo sentindo do que aprendendo. Sentimentos são as memórias passadas de experiências, o aprendizado é a formação de novas memórias, que têm novos sentimentos. Nessa fase da vida, somos forçados a parar de nos focar prioritariamente em crescer e aprender, e começar a sobreviver. Empregos, casa, carro, dívidas, finanças, investimentos, faculdade, atividades extracurriculares e a manutenção de um relacionamento ou casamento são, em essência, os ingredientes certos para começar a viver no modo sobrevivência, em vez de expansão. E assim, dada a oportunidade para uma nova experiência a essa altura da vida, normalmente tentamos prever o desfecho dela com base em como nos sentiríamos. É aqui que dizemos coisas do tipo: como vou me sentir com isso? Quanto tempo isso leva? Vai doer? Preciso levar algo para comer? Tenho que andar muito? Vai chover? Fará frio? O EN estará por lá? Vou poder fazer intervalos? O EN é esse pessoal. Todas essas preocupações remetem nossas ansiedades a respeito do corpo, do ambiente e do momento. Esse é um sinal de que a juventude está ficando para trás e estamos começando a envelhecer. Para continuar essa linha de raciocínio, agora nos tornamos ainda mais presos dentro dos limites de nossa caixa. Hesitamos em sair do que é familiar para vivenciar qualquer coisa que seja nova ou desconhecida para nós, porque não seremos capazes de identificar um sentimento para acompanhar aquela experiência em potencial. A caixa de nosso pensamento limitado cria a mesma estrutura mental. A explicação é simples. Uma nova experiência evoca um novo sentimento.
Uma experiência desconhecida poderia nos expor a um sentimento desconhecido, logo, ela dá início aos mecanismos de sobrevivência da personalidade. Como não vivenciamos esse evento inédito, o eu percorre sua base de dados de experiências prévias, procurando por padrões e associações familiares para prever quais sentimentos aquela situação pode trazer. As redes neurais de memórias herdadas também são ativadas em uma tentativa de avaliar o futuro. Quando esgotamos nossas opções, simplesmente manteremos distância da experiência não familiar. A chance de experimentar uma oportunidade inédita é agora ignorada pelo disparo de nossos sistemas neurais antigos. Em outras palavras, ela está fora dos limites da nossa zona de conforto. E, assim, resistimos ao desconhecido. A dimensão química do vício. Por muitos anos, o modelo aceito do cérebro e de suas funções dizia que ele enviava impulsos elétricos ao longo da complicada junção de seus cabos, que, caso fossem esticados um após o outro, cobririam milhares de quilômetros, para regular diversas funções e nos permitir funcionar no mundo. Agora estamos descobrindo que, além desse modelo elétrico baseado em neuroníons, axônios, dendritos e neurotransmissores, o cérebro também funciona em outro nível. Candace Pert se refere a esse cérebro químico como um segundo sistema nervoso e aponta nossa relutância coletiva em aceitar esse modelo. Era especialmente difícil aceitar que esse sistema com base química era indiscutivelmente mais antigo e muito mais básico ao organismo. Havia peptídeos como as endornas, por exemplo, sendo produzidos dentro das células muito antes de existirem dendritos, axônios ou até mesmo neuroníons, de fato, antes que existissem cérebros. 2 Essa pode ser uma revelação chocante para você, ou pode ser uma reafirmação de algo que você já sabia. Vamos olhar mais atentamente para o que ela está narrando, a M de nos ajudar a entender como o eu se desenvolve e como podemos nos tornar habitualmente viciados em quem somos no nível neurológico, e, por consequência, viciados em nossas emoções. Primeiro, exploraremos a química de pensamentos e emoções. Construiremos um entendimento de como essas substâncias químicas funcionam em conjunto com, e são produzidas por, estruturas neurológicas que já discutimos. Da mesma forma que somos programados neurologicamente para nosso ambiente e reagimos com base nas redes neurais mais conectadas no cérebro, somos igualmente viciados na descarga de substâncias químicas e emoções que nosso cérebro e nosso corpo produzem em reação a estímulos recebidos do ambiente, do corpo e de nossos próprios pensamentos particulares. Para compreender esse componente químico das emoções e do comportamento, observaremos dois aspectos dessa dimensão química. Quais processos ocorrem no cérebro para iniciar respostas químicas e fazer com que elas sejam liberadas no corpo? Como essa liberação de substâncias químicas afeta o corpo? Em primeiro lugar, é importante entender que somos seres químicos. Somos um produto de nossa bioquímica, desde o nível celular, onde milhões e milhões de reações e transações químicas acontecem enquanto respiramos, digerimos, combatemos invasores, nos movemos, pensamos e sentimos, passando por nossos humores, ações, crenças, percepções sensoriais, emoções, até aquilo que vivenciamos e aprendemos. Embora psicólogos, cientistas comportamentais e outros antes tenham debatido se era a hereditariedade ou o ambiente o principal responsável por nossos comportamentos, novas investigações e descobertas mudaram o foco de muitas pesquisas para a base química das emoções. O ponto principal da química, a informação mais básica e primordial de que precisamos nos lembrar é esta: toda vez que disparamos um pensamento no cérebro, produzimos substâncias químicas que, por sua vez, produzem sentimentos e outras reações no corpo. Nosso corpo vai se acostumando com o nível de substâncias químicas percorrendo nossa circulação sanguínea, cercando nossas células e banhando nosso cérebro. Qualquer interrupção no nível regular, consistente e confortável da composição química de nosso corpo resultará em desconforto. Faremos quase tudo o que pudermos, consciente e subconscientemente, baseados em como nos sentimos, para restaurar nosso equilíbrio químico familiar. Exatamente como quando iniciamos a resposta aguda de luta ou fuga, fazemos algo semelhante toda vez que disparamos um pensamento, reagimos produzindo várias substâncias químicas.
Os três meios pelos quais nos comunicamos quimicamente são os neurotransmissores, os peptídeos e os hormônios. Logo, sempre que temos um pensamento, os neurotransmissores estão em ação no espaço sináptico, disparando as redes neurais conectadas àquele conceito ou memória em particular. Qualquer memória tem um componente emocional vinculado a ela, que os peptídeos reproduzem quimicamente. Como aprendemos, a parte do mesencéfalo chamada de hipotálamo fabrica uma série de peptídeos diferentes. Ele tem um laboratório de receitas que pega cada pensamento que disparamos no cérebro e cada emoção que vivenciamos e usa peptídeos para produzir uma assinatura química correspondente. É por isso que tantas referências ao cérebro límbico, ou mesencéfalo, descrevem-no como cérebro emocional. É ele quem faz nossa energia sexual ir, nossa criatividade se ativar e nosso espírito competitivo nos motivar. Esse cérebro emocional é responsável por produzir as substâncias químicas que iniciam nossas reações e pensamentos emocionais. Quando um pensamento químico está na corrente sanguínea, ele excita o corpo, da mesma maneira que o ACTH faz com as glândulas suprarrenais e a produção de glicocorticoides, cortisol. Quando o corpo está excitado, ele se comunica por meio de um ciclo de feedback negativo para administrar os níveis apropriados de substâncias químicas no cérebro e nas células do corpo. Vamos ilustrar como esse ciclo de feedback negativo, ou retroalimentação negativa, opera. Como o hipotálamo é a parte mais vascularizada do cérebro, a que recebe o suprimento de sangue mais rico, ele monitora as quantidades em circulação de cada peptídeo com cada resposta química no corpo. Para usar nosso exemplo, quando há níveis mais altos de ACTH, haverá níveis baixos de cortisol, e quando o hipotálamo detecta níveis elevados de cortisol, ele reage reduzindo os níveis de ACTH. Níveis químicos específicos são baseados na química interna individual de cada pessoa. Todo homem ou mulher tem seu equilíbrio homeostático próprio e exclusivo que é, como dissemos, diretamente afetado por seu programa genético, sua resposta às circunstâncias ambientais e por seus próprios pensamentos subvocalizados. A figura 9.1 mostra como o cérebro e o corpo trabalham juntos para regular a comunicação química. Níveis elevados de peptídeos circulantes sinalizam a diferentes órgãos e glândulas do corpo para que liberem hormônios e secreções. Quando o cérebro registra níveis elevados de hormônios ou secreções e níveis baixos de peptídeos circulantes, ele age como um termostato e para de produzir hormônios. Conforme caem os níveis de hormônio circulante no corpo, o cérebro, por meio do hipotálamo, sente esses níveis reduzidos e começa a produzir mais peptídeos, os quais podem ser usados para produzir mais hormônios. Figura 9.1 Ciclo de feedback negativo entre o cérebro e o corpo. Emoções. Química e você cientistas pensavam que demonstramos 4 emoções primitivas básicas, baseados em como somos programados em uma parte específica do mesencéfalo chamada amígdala. Nos testes iniciais, os pesquisadores estimularam eletricamente a amígdala e observaram os sentimentos ou ações de espécies diferentes. As reações básicas eram sempre raiva, tristeza, medo e alegria. Em um sentido mais primitivo, elas são agressão, submissão, susto ou surpresa, e aceitação, conexão ou felicidade. Agora, em virtude de muito trabalho na neurociência, o modelo evoluiu para acrescentar outras 3 às 4 originais: surpresa, desprezo e nojo. É bem fácil ver que a surpresa tem relação com a reação de medo e que o desprezo ou nojo podem ser facilmente conectados à raiva e agressão. 3 Muitas fontes dizem que as experiências subjetivas exclusivas dos humanos envolvem alguma combinação ou mistura de cada uma dessas emoções primárias. Emoções secundárias ou sociais são então criadas a partir das primárias, de forma comparável ao que acontece quando se misturam tintas. Essas emoções secundárias incluem embaraço, ciúme, culpa, inveja, orgulho, confiança, vergonha e muitas outras. Penso em como criamos sentimentos desta forma: o neocórtex reage, sente ou pensa. O mesencéfalo então supre fatores neuroquímicos ao cérebro e ao corpo, que então aprovam ou ativam vários compartimentos e redes neurais para criar especificamente nossos sentimentos, tanto os singulares quanto os comumente compartilhados.
Nossos sentimentos, você se recorda, são o resultado de experiências comparáveis que todos nós vivemos, em razão de condições sociais ou ambientais similares. Como vamos sendo programados por meio do aprendizado e das experiências, ou seja, pela criação. Traços genéticos de curto prazo que herdamos de nossos pais, as experiências emocionais programadas deles, ou seja, sua natureza, e nossos traços genéticos gerais, de longo prazo. Cérebros humanos são estruturados da mesma forma, portanto, temos as mesmas propensões universais, isso também é a natureza. Esse software e hardware, então, fazem com que todos de nossa espécie percebam e se comportem, relativamente, com as mesmas emoções. A propósito, não quero entrar em minúcias entre emoções, sentimentos, impulsos e reações sensoriais. Vamos simplesmente concordar que elas são estados mentais quimicamente motivados e que emoções são apenas o produto final de nossas experiências, tanto as comuns quanto as singulares. Retornemos ao casal brigando no início deste capítulo para ilustrar como isso funciona. A pessoa chega em casa e pergunta se havia algum recado. As redes neurais da pessoa B disparam o padrão e sequências complexos envolvidos nesse conceito de anotar recados. Entre as informações armazenadas está a memória associativa do fracasso em repassar uma mensagem crucial 6 meses antes. Os neurotransmissores no cérebro dela disparam no espaço sináptico, mandando um sinal do neocórtex para o mesencéfalo. Esse sinal contém tanto informações sobre recados telefônicos quanto a emoção passada que a pessoa B associou à lembrança, vergonha. Essencialmente, a pessoa B agora está produzindo o estado de vergonha com base em como seu cérebro está ativando os padrões neurais. Seu mesencéfalo transmite a mensagem ao corpo para que produza as substâncias químicas associadas ao sentimento de vergonha. A questão é que vergonha não é o único sentimento que a pessoa B tem. A vergonha, na verdade, produz outra emoção, nesse caso, a raiva. Se quisermos, podemos pensar na emoção que a pessoa B está sentindo como raivonha. Não estou dando esse nome para ser engraçadinho, em vez disso, quero ilustrar que nossos estados emocionais são, com frequência, uma combinação de sentimentos. Os peptídeos que produzem os equivalentes químicos dessas emoções híbridas são como temperos que, uma vez combinados, produzem um sabor rico e com múltiplas camadas. A receita química, os ingredientes e a proporção de seu uso, é projetada para reproduzir a emoção original associada à experiência armazenada na rede neural. Em outras pessoas, essa memória de um fracasso talvez gere tristeza ou sentimentos de impotência ou remorso. Independentemente da emoção, uma vez que o sinal é enviado para a glândula hipófise, o corpo ganha vida, exatamente como ocorre durante a resposta de luta ou fuga. Em vez de medo ou sobrevivência, a emoção motivadora que é produto da memória armazenada no cérebro da pessoa B é vergonha, raiva. Nessa altura, a glândula hipófise coloca seu toque na mensagem, e agora a hipófise, em conjunto com o hipotálamo, produz uma fornada de peptídeos que correspondem a vergonha e raiva. Esses peptídeos são liberados na corrente sanguínea e abrem caminho até vários lugares no corpo da pessoa B. Os pontos receptores nas células do corpo e nos sistemas glandulares estão procurando por uma combinação para essa emoção e atraem as substâncias químicas de vergonha e raiva para eles. A pessoa B tem produzido essas emoções por anos, então as células podem ter desenvolvido um número espantoso de pontos receptores para a vergonha e a raiva. Quanto mais vivenciamos uma emoção em particular, um cenário provável é que desenvolveremos mais pontos receptores para aquela emoção em nossas células. A figura 9.2 mostra como pensamentos, sentimentos de raiva e vergonha se tornam sinais químicos para ativar reações corporais em um nível celular. Originalmente, a pessoa B não estava zangada no momento em que lhe perguntaram, 6 meses depois, se havia algum recado. Ela ficou zangada porque estava revivendo e reagindo a algo do passado. Em seu caso, é provável que ela tenha uma rede neural altamente desenvolvida e uma via conectada para a vergonha. Ela pode ter herdado isso de um de seus pais ou por meio da experiência, de qualquer forma, desenvolveu uma sensibilidade incrível. Ela odeia estar errada. E odeia ser lembrada de erros que tenha cometido.
Talvez seus pais fossem particularmente rígidos com ela e tivessem expectativas elevadas. Ela pode, por sua vez, ter desenvolvido e renado essas expectativas a um tal grau de perfeccionismo e estabelecimento de padrões que programou um gatilho sensível para a resposta de raiva, ativado sempre que sua competência ou suas habilidades são questionadas. A vergonha que ela sente que é convertida em raiva com tanta facilidade é, mais provavelmente, raiva de si mesma por ter falhado. Se ela passou a vida sentindo vergonha e raiva voltadas para si mesma, com aquelas lembranças de todos os seus fracassos impressas em suas redes neurais, ela também viveu a vida toda com essas substâncias químicas de vergonha e raiva percorrendo seu organismo. Como resultado, suas células desenvolveram milhares de pontos receptores aos quais as substâncias químicas de vergonha e raiva podem se vincular. Figura 9.2 A exceção bioquímica de vergonha, RAIV e o sistema químico-neurológico de automonitoração em TRE o cérebro e o seu corpo. Nosso corpo reproduz tipos diferentes de células regularmente. Algumas são reproduzidas em horas, outras em um dia, outras em uma semana, algumas em meses, e outras células levam anos para reproduzir-se. Se altos níveis de peptídeo de vergonha e raiva são mantidos diariamente por anos, sem parar, quando cada célula se divide para formar células velhas, elas responderão a essa alta demanda e alterarão os receptores na membrana celular. Isso é um processo natural de regulação que acontece em todas as células. Imagine que você está em um aeroporto internacional e todo mundo está esperando na lá da alfândega ou da imigração. Existem 4 portões abertos, de 20 disponíveis, e 400 pessoas à espera. Enquanto espera ali, você sabe que esse aeroporto seria mais eficiente se simplesmente abrisse mais portões para dar conta do excedente de pessoas. Essa é a sabedoria com que nossas células trabalham. Se estamos sensibilizando a célula com quantidades imensas de peptídeos, quando a célula se divide, sua inteligência natural atualiza a geração seguinte para suprir as demandas que vêm do cérebro. Nesse caso, a célula regula para cima, criando mais receptores. Ao longo do tempo, se essa regulação para cima ocorrer com frequência suficiente, o corpo começará a pensar por nós e se tornará a mente. Ele ansiará pela mesma mensagem que tem recebido para manter as células excitadas. O corpo, como enorme organismo celular, precisará de uma dose constante, no nível celular, para manter as coisas em continuidade química. Isso começa a soar como um vício para você? Em algumas células, sensibilizadas em demasia, os receptores tornam-se indiferentes aos peptídeos e simplesmente se desligam. Nesse caso, eles se regulam na direção inversa. As células produzem menos pontos receptores porque a superabundância é demais para suportar. Algumas células podem até apresentar defeitos no funcionamento por não conseguirem processar a grande quantidade de substâncias químicas que as atacam. Lembre-se, a tarefa de um peptídeo é acionar o funcionamento interno de cada célula para que ela possa produzir proteínas ou mudar a energia da célula. Quando quantias muito elevadas de peptídeos repetidamente bombardeiam o exterior de uma célula, ela recebe instruções demais para uma célula só processar. Ela não consegue lidar com todas as ordens simultaneamente, por isso fecha as portas. O cinema está lotado e não há mais lugares disponíveis. A figura 9.3 ilustra a regulação para cima e para baixo. Na regulação para cima, as células respondem às demandas do cérebro e criam pontos receptores adicionais. Na regulação para baixo, certos pontos receptores se desligam em decorrência do excesso de estimulação, tornando-se menos ativos. Figura 9.3 A regulação de pontos receptores em decorrência de níveis elevados de peptídeos que viajam para as células. No caso da regulação para baixo, imagine estar em um relacionamento com alguém que vive sempre reclamando e colocando-o no papel de vilão. Com o tempo, você se torna menos reativo e simplesmente para de responder às acusações da pessoa. As células, sobretudo as células nervosas, em geral se tornam quimicamente dessensibilizadas, mais resistentes aos estímulos, e, portanto, ao longo do tempo, precisam de mais substâncias químicas para atingir o limiar de ação no nível celular.
Em outras palavras, temos que reagir mais, nos preocupar mais, nos agir mais, ou nos sentir mais aborrecidos. É preciso mais dos mesmos sentimentos para ativar o cérebro, porque os receptores foram superestimulados e desensibilizados. Essa é a base do vício em drogas como a cocaína. Quando alguém faz uso de cocaína, ocorre uma liberação enorme de dopamina, que dá à pessoa uma sensação incrível de prazer. Entretanto, da próxima vez, é preciso fazer uso de quantidades maiores para produzir a mesma resposta. E o ciclo continua da mesma maneira com nossos estados emocionais. Há outro modo de ver esse fenômeno. Pontos receptores são feitos de proteínas, e o número de receptores em uma célula-alvo geralmente não permanecerá constante de um dia para o outro, ou mesmo de um minuto para o outro. 4 Eles são tão plásticos quanto os neurônios. Cada vez que o peptídeo se encaixa no ponto receptor, o formato da proteína é alterado. Quando esse formato é alterado, sua função muda, e ela se torna mais ativa. Conforme a célula executa repetidamente a mesma função no ponto receptor, os receptores de proteína se tornam desgastados e o peptídeo não é mais reconhecido. A ligação dos peptídeos a pontos receptores de proteína faz com que o número de receptores diminua, seja por causa da inativação de algumas moléculas receptoras, seja porque a célula não consegue produzir moléculas de proteína suficientes para formar receptores a tempo. Como resultado, o receptor de proteína já não funcionará de maneira adequada. Em essência, a chave não se encaixará mais na fechadura. Quando a célula sobrecarregada se divide e reproduz para formar uma cópia carbono de si mesma, a M de repassar sua sabedoria, ela faz menos pontos receptores para manter um equilíbrio no corpo. Quando esse tipo de desensibilização ocorre, parece que o corpo simplesmente não consegue obter peptídeos suficientes para manter o estado químico ao qual está habituado. Nunca estamos satisfeitos. Quando o corpo assumir o controle da mente e sentirmos o que pensamos, por causa do coquetel químico que nossa hipótese preparou para combinar com a emoção original, pensaremos da maneira como estamos sentindo. Isso ocorre porque nossas células, que estão todas conectadas pelo tecido nervoso, se comunicarão com o cérebro por meio da medula espinal quando notarem que não há sinais vindos do cérebro. Nossas células também se comunicam com o corpo pelo ciclo de feedback químico do cérebro, seu termostato interno. Conforme as substâncias químicas que foram produzidas são utilizadas, o corpo faz aquilo que faria normalmente. Ele deseja preservar aquele estado químico ao qual estamos habituados. O corpo gosta dessa descarga de substâncias químicas de vergonha, raiva, porque faz com que nos sintamos mais vivos e em um estado de alerta e energia elevados. E como os sentimentos são muito familiares, podemos recriar a ramação de nós mesmos como uma pessoa que sente de determinada forma. Se vivenciamos vergonha e raiva durante a maior parte da vida, essas substâncias químicas estiveram presentes em nossa vida pela maior parte dela. Como uma das funções biológicas primárias é a manutenção do equilíbrio por meio da homeostase, faremos quase qualquer coisa possível para manter essa continuidade química, com base nas necessidades das células no nível biológico mais simples. O corpo agora abriga a mente. Problemas nos tecidos. Sabemos que peptídeos são pequenas proteínas que atuam como mensageiras químicas produzidas no hipotálamo e liberadas pela hipófise. Quando eles são liberados na corrente sanguínea, encontram seu rumo para vários órgãos e tecidos corporais. Quando chegam à superfície de uma célula, eles interagem com os pontos receptores, proteínas grandes que atuam na superfície de todas as células para que estas possam escolher o que pode entrar em seu ambiente interno e iniciar seu funcionamento. Quando um peptídeo se encaixa em um ponto receptor, ele muda a estrutura do receptor e envia um sinal para o DNA da célula. Todas as células são máquinas produtoras de proteína. Células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. Células dérmicas produzem proteínas dérmicas chamadas elastina e colágeno. Células estomacais produzem proteínas estomacais, enzimas, e assim por diante. O DNA de todas as células é o que produz as proteínas daquela célula. Proteínas são produzidas a partir de elementos fundamentais de moléculas menores, chamados aminoácidos.
Uma vez que um peptídeo se vincula a um ponto receptor, ele carrega uma mensagem para desdobrar o DNA da célula de modo a começar a produzir várias proteínas relacionadas. A figura 9.4 mostra, de modo simples, como as células produzem proteínas. Figura 9.4 Uma demonstração de diversas células recebendo sinais para produzir diferentes proteínas. Nós expressamos cerca de 1,5% de nosso DNA, nossos genes e os 98,5% restantes têm sido chamados de DNA sucata. Quando uma célula produz proteínas diferentes, ela expressa esses genes. Um exemplo é a expressão genética para proteínas que compõem a cor dos olhos. Nosso DNA é como uma biblioteca de potenciais que as células usam para sua expressão de proteínas. Se aqueles 98,5% de nosso DNA não são realmente sucata, eles devem estar latentes, esperando a ativação pelo tipo certo de sinais químicos. Os cientistas estão agora descobrindo que o armazém das sobras de DNA tem funções importantes. Podemos ter muitos genes latentes para expressar pela evolução futura. Do 1,5% de DNA que expressamos produzindo proteínas, compartilhamos mais de 96% com os chimpanzés. A totalidade de nossa expressão genética corresponde à nossa aparência física, ao nosso funcionamento biológico e ao modo como estamos programados neurologicamente, o temperamento explosivo do pai, a autopiedade da mãe, os ombros largos do pai, o nariz pequeno da mãe, a visão ruim do pai, a diabetes da mãe. Nosso corpo produz proteínas diferentes por meio da expressão de nossos genes, e isso faz de nós quem somos. Quando os peptídeos instruem uma célula, eles ativam o DNA para produzir proteínas iguais aos pedidos de nossas redes neurais. Se os pedidos são das mesmas atitudes pavorosas ou estados agressivos de raiva semelhantes aos que enviamos como sinais para a célula inúmeras vezes, por dias ou anos, ao longo do tempo, o DNA da célula começa a dar defeito. Em outras palavras, não tivemos nenhuma experiência com uma nova assinatura química, na forma de peptídeos diferentes, que possa sinalizar a célula para ativar novos genes de forma a produzir novas proteínas. Se as células estão recebendo os mesmos pedidos químicos vindos dos mesmos estados emocionais, nossos genes começarão a ficar desgastados. É como dirigir um carro sempre na mesma marcha. 5 Se o DNA começa a ser usado demais, as células começam a fabricar proteínas de baixa qualidade a partir de seu DNA. Se pararmos para pensar, todo envelhecimento é o resultado de produção inadequada de proteínas. O que ocorre quando envelhecemos? Nossa pele afrouxa. A pele é feita de proteínas. O que acontece com nosso cabelo? Torna-se ralo. Cabelo é proteína. O que acontece com nossas articulações? Ficam enrijecidas. O líquido sinovial é feito de proteínas. O que acontece com nossa digestão? Fica comprometida. Enzimas são proteínas. O que acontece com nossos ossos? Ficam fragilizados. Osso é feito de proteínas. Quando produzimos proteínas de baixa qualidade, o corpo começa a se expressar em um estado debilitado. A expressão da vida é a expressão das proteínas. Se dermos continuamente às células as mesmas ordens, partindo das mesmas atitudes repetitivas com base nos mesmos sentimentos, produziremos os mesmos peptídeos químicos. Como resultado, não enviaremos nenhum sinal novo às células para que ativem alguma nova expressão genética. Estamos repetindo os mesmos pensamentos que são programados geneticamente, ou estão conectados a alguma atitude emocional familiar vinda de experiências passadas. Se estamos vivendo pelos mesmos sentimentos todos os dias, pode ter certeza de que aquelas substâncias químicas vão utilizar em excesso o DNA da célula e começar a formar proteínas alteradas. O DNA da célula começará a apresentar defeito. Logo, quando ficamos zangados, frustrados ou tristes por causa de algo ou alguém, a quem isso está afetando de verdade? Todas as nossas atitudes emocionais, aquelas que talvez acreditemos serem causadas por algo que exista além de nós mesmos, são resultado não apenas de como percebemos a realidade com base em como fomos programados,
mas também do quanto somos viciados no modo como queremos nos sentir. Estudos da University of Pennsylvania demonstraram que pessoas deprimidas enxergam o mundo da mesma forma que pensam e se sentem. Se mostrarmos duas guras diferentes muito rapidamente a pessoas com depressão e a um grupo de controle de pessoas sem depressão, uma cena de pessoas se banqueteando em uma mesa e uma cena de um funeral, e perguntarmos a elas de qual elas se lembram, as pessoas com depressão se lembrarão da cena com um caixão em porcentagens altas demais para ser um acaso. Elas parecem perceber o ambiente ao seu redor de um jeito que continuamente reforça a maneira como se sentem. 6 Além disso, a continuidade química de qualquer estado emocional que mantemos por anos, sentindo as mesmas emoções diariamente, gera pensamentos destrutivos que se voltam contra nós mesmos. O que pensamos e como reagimos acaba nos afetando. Agora compreendemos o significado mais profundo do adágio quando julgamos os outros, estamos na verdade julgando a nós mesmos. Como adultos, se não temos mais a necessidade de aprender nada novo ou de ter nenhuma experiência nova que vá alterar o cérebro e a mente, usaremos o mesmo maquinário neural que nossos pais usavam, ativando, assim, as mesmas condições genéticas físicas e mentais. Quando ativamos apenas a genética igual à que herdamos, invariavelmente manifestaremos as mesmas condições físicas e psicológicas inerentes de doença e colapso celular. Quando expressamos proteínas degradadas, estamos manifestando agora uma expressão de vida diferente. A expressão de proteínas é a expressão de vida e, portanto, a expressão da saúde. Então, dá as ordens para produzir as substâncias químicas que determinam nossa saúde? É a nossa atitude, consciente ou inconsciente, que dispara nossas redes neurais, que iniciam as substâncias químicas em nosso hipotálamo e fazem com que elas enviem um sinal para a célula na forma de um peptídeo, que ativa o DNA para expressar nossos genes a M de poder produzir as mesmas proteínas ou proteínas diferentes. Para mudar as proteínas que expressamos em nível celular e que afetam nossa saúde, devemos mudar nossa atitude, de modo que um novo sinal possa chegar à célula. 7 Já que a expressão de proteínas é equivalente à saúde do corpo, nossa atitude e como administramos nossos pensamentos estão diretamente relacionados à nossa saúde. A figura 9.5 demonstra a correlação de nossos pensamentos e atitudes com a saúde do corpo. 8 Quando nos elevamos acima da sobrevivência, disparamos novos pensamentos, o que produz novas substâncias químicas, modificamos nossa mente, o que altera a mensagem química ao nosso corpo, e modificamos nosso comportamento, para criar toda uma experiência nova, trazendo, assim, novas substâncias químicas que afetam nossas células. Agora, sim, estamos no rumo da evolução. Figura 9.5 Os efeitos dos pensamentos sobre o seu corpo psíquico. O papel da memória na combinação química. Quando deixamos uma situação em nossa vida que tenha causado emoções como vergonha e raiva, ou deixamos para trás as pessoas, locais, coisas, momentos e eventos associados a essas emoções, paramos de pensar e sentir com a mesma mente. Agora que estamos fora das circunstâncias que iniciaram aqueles pensamentos e reações que nos dimiram, por que ainda nos sentimos do mesmo modo? Paramos de receber o estímulo constante que produzia as substâncias químicas que nossas células vieram a desejar. Quando nossas células deixam de receber sua imersão química diária, elas utilizam o potencial de nossa memória. Lembre-se, podemos tornar os pensamentos mais reais do que qualquer outra coisa. Nossas células enviam um sinal de volta para o cérebro, notificando-o de que precisam daquelas substâncias químicas. Para poder fazer o corpo produzir as substâncias desejadas, o cérebro ativa seus circuitos associados, aquelas redes neurais que contêm a memória passada de uma experiência que produziu vergonha. Em nosso exemplo, então, a resposta raivosa da pessoa B para a pergunta da pessoa A tem mais a ver com as necessidades químicas da pessoa B do que com a pergunta feita pela pessoa A, ou mesmo como ela foi dita. Mais tarde, muito depois do término dessa discussão específica, a pessoa B pode usar essa discussão mais recente, ou a original, de 6 meses antes, para produzir a química da raiva de que precisa para manter seu estado de ser. Outra forma de pensar nas memórias e experiências que conseguimos recordar é que elas são a voz que ouvimos em nossa mente o tempo todo.
A RSE ensina a seus alunos que a voz que ouvimos em nossa mente é apenas a lembrança do passado, e que, quando estamos no meio da mudança, essa voz é a mais alta. Poucas pessoas dizem em voz alta tudo o que pensam ou sentem. No entanto, a voz que escutamos em nossas mentes é como o corpo diz ao cérebro para pensar da forma como ele está se sentindo. Também mantemos um monólogo interno que repete com mais precisão como estamos nos sentindo do que o que dizemos em voz alta. Como exemplo, vamos voltar à briga do nosso casal. Depois de se acalmarem um pouco, eles se sentam na mesma sala para ver televisão. Eis o que acontece. Pessoa A: você se incomoda se eu ver o jogo? Pessoa B: tanto faz. Se eu me incômodo. Que diabos de pergunta é essa? Ele e seus joguinhos idiotas de beisebol. Sentado aqui como se isso fosse uma questão de vida ou morte. Por que raios eu me dou ao trabalho? Ele não vai mudar nunca. Reclama de cada coisinha que eu faço de errado. Por acaso eu falo alguma coisa dele? Eu reclamo quando ele estraga alguma coisa? Igualzinho ao meu pai. Exatamente igual. Senta lá sem fazer nada e só critica. Ele faz a mesma coisa com os jogadores. Se ele é tão bom nesse jogo, por que não está lá jogando, em vez de ficar aqui assistindo? Imagine as substâncias químicas que o cérebro está produzindo para entregar a esse corpo as emoções das quais depende. Pessoa A: obrigado. Tanto faz? Claro, claro. Você acha que eu sou burro, por acaso? Revira os olhos. Está bom. Você diz que tanto faz, então eu vou simplesmente ficar aqui sentado e aproveitar. Veja se estou ligando. Agora ele também está no ciclo químico, com sua dose em movimento. Embora essa não seja a conversa mais madura, é típica, e ilustra brevemente como nossa tagarelice interna serve para manter nossas substâncias químicas em seus níveis costumeiros. Se você reparar, a pessoa B faz uma reconexão com seu pai e as lembranças do comportamento dele. Comumente escolhemos um parceiro que reproduzirá as feridas do passado e, portanto, nos permitirá manter o estado de ser do qual desfrutamos e ao qual fomos condicionados pelos 20 ou 30 anos anteriores. Mesmo que as duas pessoas do exemplo se separassem, a pessoa B ainda teria as memórias daquelas experiências para lhe dar a dose química pela qual anseia. Todo o processo de se separar reforçaria seus sentimentos de inadequação e vergonha por fracassar em um padrão estabelecido internamente. A voz na mente dela lhe diria: você não consegue fazer nada direito. Não consegue nem encontrar alguém e continuar com ele. Uau, a dificuldade nisso? O que é que eu dizer para os meus pais? Como eu conseguir olhar nos olhos do meu pai? Droga. 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 E ela dará outra volta no ciclo de vergonha e raiva. As verdadeiras questões para esse casal, se eles estiverem interessados em mudar, são: vocês têm noção de que os dois são viciados festejando juntos? Vocês conseguem parar seus pensamentos, ações e reações automáticos no meio do caminho? Conseguem se tornar autoconscientes, assumir o controle consciente de seus pensamentos e modificar seus comportamentos sem passar a responsabilidade de como são atualmente para qualquer outra pessoa? É o amor que está mantendo seu relacionamento ou é um coquetel emocional de substâncias químicas tão esmagadoras que vocês estão inconscientemente vivendo nas memórias do passado e em seus monólogos emocionais? Vocês conseguem tomar consciência de que estão usando um ao outro para satisfazer as suas necessidades químicas egoístas? Se as respostas forem todas não, esse casal continuará seu padrão por um longo tempo. Química e comportamento, substâncias e reações químicas no menor nível são fundamentalmente importantes para moldar como agimos, pensamos e nos sentimos. Luta ou fuga é a maneira mais ilustrativa pela qual podemos nos tornar viciados em nossas emoções. E o vício emocional é um dos conceitos mais profundos e reveladores a que podemos ser expostos. Agora podemos ver que o cérebro é programado neurologicamente e dependente quimicamente de nossas emoções.
Quando nossas circunstâncias de vida atuais não produzem em nós as substâncias químicas específicas das quais precisamos para manter nosso estado de ser habitual, faremos o que for preciso para garantir que aquelas substâncias estejam presentes em nosso corpo. Se não estivermos enfrentando alguma ameaça ou estressor externos, procuraremos por um. Se não pudermos encontrar um, o criaremos, física ou mentalmente. Tenho certeza de que você conhece uma rainha ou um rei do drama, alguém que transforma as situações mais inócuas em um cenário estressante e carregado de emoções. Tenho certeza também de que, em algum momento, você provavelmente disse a respeito de alguém, talvez até de si mesmo, que ela adora sofrer. Por causa dos imperativos biológicos que impulsionam o corpo, a missão urgente que ele assume de manter o status quo, restaurar o equilíbrio, buscar conforto, evitar a dor e responder a estressores, tanto os percebidos quanto os reais, nos tornamos viciados na química de nossa própria entropia emocional. Considerando esse imperativo biológico, não faz sentido dizer que não podemos deixar de nos tornar viciados dessa maneira? É verdade. Não temos como evitar nos tornarmos viciados, mas podemos fazer muita coisa para quebrar esse ciclo ou padrão viciante. Antes de examinarmos esse processo, porém, precisamos explorar as formas como nossas propensões bioquímicas se desenrolam na vida real. Terminar é difícil. Eis aqui um exemplo de vício. As pessoas voltam ao mesmo relacionamento depois de saberem intelectualmente que não funcionam bem juntas. Por que terminar, de vez, é tão difícil? Ao longo de um relacionamento, mesmo um relacionamento ruim, as duas pessoas disparam sinapticamente redes neurais que produzem neurotransmissores e peptídeos, fazendo com que suas experiências sejam sentidas de certa forma, e esses sentimentos rearram a personalidade das pessoas envolvidas. Elas ficam tão habituadas com o relacionamento que, embora decidam deixá-lo, não conseguem romper a programação neurológica e os elos químicos que as prendem à relação. Depois do término, as memórias que cada um tem de suas experiências lembram a seus corpos que eles estão sendo privados de sua estimulação química costumeira. Ele ou ela, ou melhor, o corpo dele ou dela, tem uma sensação de perda. A dor sentida no término de uma relação pode ser devido à disrupção de um hábito neuroquímico. Considerando-se a química do vício emocional, é alguma surpresa que tantos casais terminem, depois voltem a ficar juntos, e então repitam esse ciclo? É interessante destacar que, quando todos os aspectos de nossa vida permanecem basicamente iguais, eles vêm a admitir como somos programados. Por conseguinte, a maioria das pessoas escolhe relacionamentos baseados no que elas têm em comum com outra pessoa, por como ambas são sinapticamente conectadas. No jogo do amor, estamos falando de combinar redes neurais. Porém, quando as circunstâncias de um relacionamento mudam, a maioria das pessoas, por ter se esforçado pouco para mudar por dentro, procura pela mesma ordem neural na pessoa seguinte, repetindo, assim, o mesmo tipo de relacionamento várias vezes. Podemos terminar com alguém, mas continuar quimicamente viciados nos sentimentos que aquele relacionamento engendrou. No vácuo criado pela ausência do ex-parceiro, introduzimos outro candidato que sabemos, em um nível inconsciente, que produzirá aquela descarga de química pela qual ansiamos e com a qual nos acostumamos. Mesmo que rompamos a ordem neural retida nas situações cotidianas, a mudança produzirá o reconhecimento da perda de sentimentos familiares. Tal perda pode ser interpretada como um desconforto, independentemente da polaridade de bom ou ruim. Nossa mudança de vida está fazendo com que repensemos e reajamos, em vez de nos permitir ser proativos, pensar e agir de maneira a criar uma nova realidade para nós mesmos. Repensar e reagir não é nada além de disparar circuitos neurais antigos que podemos reconhecer como familiares. Todo esse processo cria as mesmas redes neurais, que disparam de forma contínua, resultando nos mesmos pensamentos e reações que vivenciamos no dia a dia, independentemente de como vemos nossa situação, positiva ou negativa, sucesso ou fracasso, feliz ou triste. Todos esses sentimentos associados ao nosso mundo externo de nem nosso eu como alguém que se sente de certa forma, e esses sentimentos então suscitam a forma como demonstramos ações, comportamentos, opiniões, preconceitos, crenças e até percepções.
Nossos sentimentos impulsionam nossos pensamentos. Ansiedade e o ciclo de feedback por anos. Ouvimos e lemos sobre a prevalência da depressão clínica nos Estados Unidos. Também ouvimos o debate sobre a eficácia e os potenciais perigos de muitos antidepressivos. Recentemente, contudo, um novo distúrbio entrou em cena: 5 condições associadas que podemos simplesmente agrupar sob o nome de transtornos de ansiedade. Segundo um relatório de 2006 feito pelo National Institute of Mental Health, NIM, os 5 transtornos de ansiedade: transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de estresse pós-traumático, TET, e fobias, transtorno de ansiedade social, agorafobia e outros do tipo, atingem aproximadamente 40 milhões de estadunidenses a partir dos 18 anos. 9 e isso compreende 18,1% da população. A depressão, que ainda é a maior causa de invalidez entre os estadunidenses, afeta mais de 14,8 milhões de adultos no país. Transtornos de ansiedade são mais prevalentes do que a depressão, mas nenhuma forma única dos transtornos de ansiedade chega perto da quantidade de pacientes deprimidos. O NIM também relata que muitas pessoas que sofrem de um dos transtornos de ansiedade também sofrem de outros, e que a concomitância de depressão e transtornos de ansiedade também é elevada. O que está acontecendo? Estamos simplesmente melhores em rotular e categorizar essas condições? No passado, teríamos ignorado pessoas que diziam ser ansiosas, achando que elas estavam com um probleminha nos nervos e deixado por isso mesmo? Não importam os números, a ansiedade e sua relação com o estresse e com os vícios químicos do corpo precisam ser examinadas. Em muitos sentidos, a ansiedade é uma resposta saudável a estímulos externos. Devemos estar em um estado elevado quando temos que fazer um discurso, uma apresentação ou uma atuação, ou enfrentar uma ameaça potencial. No entanto, quando nossa ansiedade se esparrama para nossa vida cotidiana e se torna crônica, ela se converte em algo bem problemático. Um transtorno de ansiedade se forma quando, sem nenhum motivo aparente, a pessoa começa a sentir o coração disparar e sente dificuldade para respirar, medo e emoções intensos, perda de controle, dor no peito, suor excessivo e dificuldade para pensar com clareza. Considerando-se o que estamos aprendendo, podemos começar a ver que, quando ocorrem os ataques de pânico, o ramo simpático do sistema nervoso autônomo assume o controle. Os ataques de ansiedade são criados quando alguém treinou completamente seu corpo para se tornar vigilante e preparado em antecipação à próxima experiência estressante. Ataques de pânico que ocorrem de forma automática e repetida em algumas pessoas são o resultado de sua prática mental rigorosa de preocupação e ansiedade ou do excesso de exposição às mesmas condições ambientais estressantes. Na minha experiência, se pudéssemos traçar a ansiedade até sua fonte, para a maioria das pessoas ela começaria com alguma grande dificuldade que causou intensa pressão emocional. Depois desse evento, a memória da experiência faz com que a pessoa pense naquele episódio de forma reiterada, em antecipação a um evento semelhante que possa ocorrer outra vez. Conforme ela revisa mentalmente seu passado, o cérebro começa a produzir a química apropriada, e aqueles pensamentos sinalizam para que os impulsos simpáticos, SNS, comecem. A pessoa se torna ansiosa e temerosa sobre seus momentos futuros e o que potencialmente poderia acontecer. Sua atitude, conjunto de pensamentos, agora está produzindo as substâncias químicas para a ansiedade e a preocupação. Seus pensamentos sobre um estressor em particular, não o estressor em si, estão criando a resposta ao estresse. Se nos preocupamos todos os dias sobre o que pode acontecer no momento seguinte, dispararemos uma série de pensamentos que criarão uma mentalidade de desconforto. Nos recessos do neocórtex, uma série específica de redes neurais programadas disparará, apoiando processos de pensamento contínuos relacionados a várias memórias preocupantes. Quando esses pensamentos ativam padrões específicos de conexões sinápticas, o corpo então criará essas substâncias químicas relacionadas àqueles pensamentos inquietantes. Agora que aquelas substâncias químicas de vigilância estão soltas no corpo, o corpo se sente inquieto. Quando o neocórtex avalia como o corpo está se sentindo, provavelmente diremos: sinto-me preocupado.
Quando ficamos apreensivos, estamos cientes do estado interno de nosso corpo. Se um ataque de pânico ocorre, então sentimos uma perda de controle genuína, uma situação muito assustadora. Agora temos ainda mais com que nos preocupar, porque certamente não queremos ter outro ataque assim. Essa preocupação e antecipação vão atrair mais cedo, neuroquimicamente, a ocorrência da próxima experiência. Uma vez que o eu está ciente de que o corpo está experimentando ansiedade, a rede neural associada com a ansiedade é ativada. Sentimos exatamente da forma como estamos pensando, e pensamos exatamente como estamos nos sentindo. Para que o cérebro reconheça os sentimentos de preocupação, ele usará as redes neurais de preocupação já existentes para avaliar o que está sentindo. Como resultado, pensaremos, então, os pensamentos relativos a nossas preocupações, porque aquela rede neural está ativada. Nessa altura, produziremos mais substâncias químicas cerebrais para reforçar como nosso corpo está se sentindo, porque nossa avaliação imediata do corpo nos fez sentir como estamos pensando. Ufa! Agora nossos pensamentos iniciais se tornaram realidade. Se podemos sentir, é genuíno, certo? Estamos a caminho de treinar o corpo para ter outro ataque de pânico. Nosso medo, então, gera mais preocupação, o que nos deixa mais ansiosos, o que, por sua vez, nos preocupa ainda mais. A razão para isso é simples. Uma vez que nosso estado de ansiedade foi criado, nosso estado de ser criou um ciclo de feedback contínuo do corpo para o cérebro, de modo a ativar a mesma rede neural de preocupação, que deixou o corpo mais ansioso, e assim por diante. Sabemos agora que, quando respondemos aos sentimentos do corpo, pensando do jeito que o corpo sente, o cérebro produzirá mais das mesmas substâncias químicas, transmitindo ao corpo os mesmos sinais químicos para ele vivenciar. É assim que mantemos um estado de ser. Qualquer sentimento repetitivo, seja ele qual for, cria um estado de ser, seja esse sentimento feliz, triste, confuso, solitário, indigno, inseguro, alegre ou até deprimido. Um estado de ser significa que o ciclo de feedback entre o cérebro e o corpo está completo. Quando o ciclo de feedback está se repetindo, apoiando quimicamente o cérebro e o corpo, estamos em um estado de ser químico realizado por completo. Ao longo do tempo, manteremos esse estado neuroquímico baseado em como ativamos continuamente os mesmos padrões de disparos neurais sinápticos de nossas lembranças anteriores. Essa continuidade química do corpo, baseada em como disparamos nossos próprios padrões singulares de sentimentos neurais de nossa identidade pessoal individual, é diferente para cada pessoa. Mas a mecânica do ciclo é a mesma. Ansiedade alimenta ansiedade. Imagine o que poderia acontecer se sentíssemos alegria, gratidão ou calma em vez disso. Seria possível que o mesmo ciclo de feedback nos servisse, em vez de nos escravizar? Por que mudar é difícil cada pessoa, lugar, coisa, momento ou evento que é consistente em nossas vidas nos generará de forma mais duradoura como personalidade por meio da exposição repetida. Associamos cada um desses elementos, e o efeito é que eles se tornam parte de nossos processos neurais, rearrando quem somos. Para cada elemento conhecido em nossas vidas, temos uma representação neural existente na forma de pessoas, coisas, momentos, lugares e eventos, e cada representação neural conecta toda pessoa, lugar, coisa, momento e evento a um sentimento específico. Podemos começar a ver por que a mudança é tão difícil. Mudar uma pessoa, um lugar, uma coisa, um momento ou um evento em nossas vidas significa que estamos quebrando o circuito neuroquímico que mantivemos intacto por meio da estimulação contínua. 10 Se eu lhe pedir para começar a usar uma nova ordem de ação ao escovar seus dentes ou se secar depois do banho, você pode não conseguir executá-la, pode realizá-la, mas com bastante desconforto, ou pode realizá-la, mas abandonar o esforço rapidamente. Você certamente tenderá a voltar ao modo mais fácil, mais familiar. Essa tendência é o hábito que você precisa romper se quiser mudar sua mente e não continuar preso no que é familiar. Imagine, então, quanto esforço demandaria se eu lhe pedisse para terminar um relacionamento com alguém que repetidamente golpeia sua autoestima e vem fazendo isso há 15 anos.
Se nos acostumamos a nos sentir indignos, queremos continuar nos sentindo assim, porque criamos o hábito neuroquímico de sermos indignos. É o jeito rotineiro, familiar, natural, fácil como temos pensado e nos sentido a respeito de nós mesmos. Esses pensamentos são baseados em memórias que temos de nossas interações com aquela pessoa. Essas memórias têm sentimentos associados a elas, e esses sentimentos têm uma base neuroquímica. Mais importante, se decidirmos alterar a dinâmica de nosso relacionamento com uma pessoa em particular na nossa vida que é próxima a nós, a mudança representada pelo coração partido e o sofrimento, provavelmente, é apenas o sentimento químico de que estamos sentindo falta por deixar de disparar as mesmas redes neurais sinápticas. 11 Ausência de estímulos do ambiente. Não ver, tocar, sentir o cheiro, sentir e ouvir aquela pessoa. Não disparará mais as redes neurais associadas àquela pessoa. Essa interrupção evita a liberação de substâncias químicas específicas no cérebro que suprem o corpo para produzir uma emoção. Independentemente de se tratar de um sentimento positivo ou negativo, ele resulta da liberação de certas substâncias químicas. O amor, ou o que pensamos ser amor, pode, então, ter mesmo tudo a ver com a química. Viciados e abstinência. O que acontece, então, quando decidimos que basta e que queremos parar de pensar de determinada maneira? O que acontece quando finalmente optamos por parar de pensar e sentir vergonha, raiva ou ódio por um único dia? Essa decisão não é diferente, na verdade, do que acontece quando decidimos entrar em dieta, abandonar uma comida específica ou tentar interromper um hábito como o de fumar ou beber. Decidir parar de sentir vergonha exige tanta intenção e força de vontade quanto parar de fazer qualquer uma dessas coisas. Uma vez que nossa força de vontade se engaja em superar nossos pensamentos, é como se despertássemos o corpo de seu sono e ele não tivesse tomado sua xícara de café matinal, nesse caso, sua dose de vergonha, por exemplo. Como resultado, o corpo começa a expressar seu desagrado ao cérebro. Como assim? Você não está recebendo suas substâncias químicas da vergonha. De quem foi essa ideia genial? O que geralmente começa como impulsos e desejos sutis do corpo na forma de um pensamento impulsivo, quando não colocado em prática, se transforma em um monólogo interno mais barulhento que implora por uma ação imediata. O corpo se torna um caos, como resultado dessa privação química e sua inabilidade de voltar a seu estado homeostático. Ele não quer recalibrar a si mesmo porque se acostumou com a mudança de pontos receptores dedicados à vergonha. O corpo vem tomando as decisões há um bom tempo, e agora parece fora de controle. Nesse ponto, seremos bombardeados com todos os tipos de impulsos. As vozes na sua cabeça disputarão para serem ouvidas, para nos fazer sentir vergonha. Conhecemos aquela voz à qual respondemos inconscientemente todos os dias. Nós a ouvimos e agimos como se ela fosse a verdade indiscutível de nosso próprio guia interior. Muitas vezes, ela pode nos convencer a desistir de qualquer coisa, até de nossa grandeza. Quando estamos em meio a mudanças, ela reclama e choraminga ruidosamente. Ela diz coisas como você pode começar amanhã, ou vai em ente, esse é um ótimo motivo para quebrar a promessa que você fez a si mesmo ou qualquer outra hora, menos agora. E a minha preferida, isso não parece certo. E então dizemos, tenho que contar nos meus sentimentos, porque estou muito atento a eles, e, é claro, racionalizamos até nos colocar de volta no ponto de partida. A voz que estamos escutando é o nosso corpo nos dizendo para restaurar a ordem interna e parar com o sofrimento e o desconforto que ele está sentindo. Podemos certamente nos identificar com isso, porque a maioria de nós já tentou quebrar um hábito ou evitar algum alimento em particular, como chocolate, por exemplo. Começamos nossas resoluções com boas intenções, mas, em questão de horas, começamos a nos lembrar de todas as nossas experiências pregressas, quando comemos chocolate. Começamos a pensar sobre o famoso bolo recheado e coberto de chocolate da nossa mãe. Do nada, lembramo-nos daquela vez que comemos morangos cobertos de chocolate em nossa lua de mel e como aquilo era delicioso. Em um instante, estamos nos lembrando da ocasião em que ficamos presos no aeroporto de Bruxelas por 4 horas e comemos 3 sobremesas,
todas feitas com chocolate belga. Enquanto estamos sendo assim coagidos a esse tipo de mentalidade pelo que parece ser algum demônio, e se, no segundo seguinte, a vida nos apresenta-se a oportunidade de provar um pedaço do bolo de chocolate da mamãe? No segundo em que colocamos os olhos sobre o bolo, nosso corpo responde de imediato, talvez até salivando. Em seguida, começamos a ouvir aquelas subvocalizações que acabei de mencionar, incentivando-nos a esquecer aquilo que decidimos intelectualmente naquele dia, e a consumir o bolo todo. Não estamos tendo esses pensamentos conscientemente, eles vêm do nosso corpo, dizendo-nos o que pensar e o que fazer. Assim que nosso corpo se torna quimicamente estimulado pela visão da sobremesa, ele nos faz pensar sobre o que ele quer. Quando estamos conscientemente mudando um estado emocional, reagiremos da mesma forma a mensagens categóricas e em alto volume vindas de nosso corpo. Talvez um dia você decida intelectualmente não ser mais uma vítima. Você começa seu dia com grandes intenções, mas lá pelo meio do dia, enquanto está no carro indo cumprir uma tarefa para o seu trabalho, começa a pensar em como seu marido magoou seus sentimentos no dia anterior. Você pensa em todas as outras vezes, nos últimos 30 anos, em que ele a magoou com seus atos inconscientes. Agora você começa a se sentir mal. Você percebe o que está fazendo, mas uma voz interior começa a lhe dizer para esquecer aquilo com que você se comprometeu originalmente. Por que você nunca vai mudar? Você simplesmente não é forte o bastante. E, além disso, sua mãe era abusiva quando você era pequena. Então é por isso que você é assim. Você não tem como parar, essas cicatrizes são profundas demais. O que você vai fazer? Se responder a esses pensamentos, você está se dirigindo para a liberação de um monte de substâncias químicas que reforçarão quem você sempre foi. Se parar com seus pensamentos automáticos, vai se sentir muito desconfortável não sendo seu eu normal, pensando habitualmente. Para completar, e se nesse dia todas as razões para ser uma vítima começassem a cair do céu? Você leva um tombo na varanda logo cedo. Alguém no trabalho decide pedir o período que você queria para suas férias. Quando você sai do supermercado, alguém bateu na porta do seu carro e deixou um amassado. Agora você tem ainda mais motivos para se sentir vítima. O corpo está empurrando você a dar o primeiro passo para poder rearrar seu eu neuroquímico. Se você decidir responder à tagarelice interna e agir a respeito dela, restaurará seu estado para o que parece mais confortável. Existe um nível de conforto familiar muito maior em ser vítima do que de desconforto em ser vítima, e o desconforto de não ser uma também. Executando o ciclo ando tudo isso está cascateando por nosso cérebro e nosso corpo, eis aqui o que está acontecendo. Uma vez que a continuidade homeostática do corpo é alterada porque não podemos mais pensar do mesmo jeito ou reagir ao mesmo conjunto de circunstâncias, as células do corpo se unem e trabalham em conjunto. Elas enviam uma mensagem para aquela rede neural em particular para disparar certo nível mental, de modo que possamos produzir o tipo certo de substâncias químicas para manter o corpo em equilíbrio, controlado e moderado. Se os pontos receptores não estão recebendo os peptídeos regulares de emoções familiares e aquelas células sentem uma mudança no equilíbrio normal, elas enviarão uma mensagem através dos nervos periféricos para a medula espinal e o cérebro. Elas vão ligar para dizer: "Oi, o que está acontecendo aí em cima? Faz um tempinho que você não se sente vítima." Pode começar a disparar aqueles pensamentos que produzem as substâncias químicas para tudo voltar ao normal. Da mesma forma, o ciclo de feedback de automonitoração entre o cérebro límbico e o corpo, que está ultrando volumes de sangue pelo hipotálamo, nota que os níveis estão caindo e tenta reajustar a química interna do corpo de volta ao nosso eu vitimizado normal, produzindo o tipo certo de peptídeo. Tudo isso ocorre em questão de alguns momentos inconscientes, e, quando nos damos conta, estamos pensando do jeito que estamos nos sentindo. Você pode rever a figura 9.2 para verificar como as células sinalizam para o cérebro, tanto neurológica quanto quimicamente. E se estivermos nos sentindo muito mal, o que, em razão da sua dependência, pode na verdade ser interpretado como algo muito bom pelo corpo, parece que, enquanto caímos vítimas daqueles impulsos, vozes ou desejos,
Não conseguimos parar o processo de geração de emoções. É como se não pudéssemos apenas comer um pouco do bolo de chocolate, mas precisássemos do bolo inteiro. Você já notou que, quando está em um redemoinho emocional e se sente frustrado, cá com raiva? E quando estava com raiva, você odiou. Quando você odiou, foi muito crítico, e quando foi crítico, você cou com ciúme. Quando cou com ciúme, tornou-se invejoso, e quando estava invejoso, tornou-se inseguro. Ao se sentir inseguro, você tornou-se indigno, e quando foi indigno, sentiu-se mal. Quando se sentiu mal, sentiu-se culpado. Isso é comer o bolo todo, porque, como um viciado, você não podia parar antes de ter estimulado o corpo a um nível quimicamente mais elevado para ter uma descarga maior. Conforme o cérebro químico ligou todos os seus peptídeos emocionais e alterou toda a sua química interna, você ativou essas redes neurais relacionadas, que abrigam memórias associadas. Você criou todos os níveis mentais que combinavam cada pensamento químico a um sentimento. O corpo se tornou um cavalo desenfreado, correndo sem controle. É aqui que nossa força de vontade e nossa autodisciplina precisam entrar. Temos que atingir o domínio sobre nós mesmos, mas será que conseguimos? Será que cedemos e deixamos entrar o dilúvio de memórias de longo prazo que nos nem e rearram nosso eu antigo? Ou será que nos mantemos remes em nosso compromisso de evitar pensamentos e sentimentos de vitimização? Nós nos conformamos com um alívio imediato, ou podemos deliberadamente nos apegar a uma visão maior para o eu, a despeito do que estamos sentindo? De qualquer forma, a mente consciente está agora tentando estabelecer sua autoridade sobre o corpo. O jogo pode estar virando. Como outro exemplo, ao ver certo personagem de Umis que nos lembra alguém que conhecíamos, o Umi está ativando uma rede neural associada que está vinculada a experiências passadas, e aquela rede tem certo sentimento na forma de substâncias químicas. Quando as substâncias são liberadas da rede neural adequada, ficamos cientes de que estamos com saudades daquela pessoa em nossa realidade, e agora nos sentimos pior. Em essência, toda a rede neural dispara, o que nos faz pensar sobre o que não temos em nossa realidade. Como resultado, todo aquele pensamento está apenas criando mais do sentimento e da consciência daquilo que não temos. Isso dói. Considere também aquela pessoa que tem o problema de sempre, de alguma forma, atrair o tipo errado de homem para a sua vida. Ela tem a maior dificuldade para descobrir como consegue se apaixonar por caras que sempre terminam sendo tão errados para ela quanto os anteriores. Eles sejam casados, busquem apenas se recuperar de uma separação, estejam emocionalmente indisponíveis, carentes demais, sejam dominadores, passivo-agressivos, ou seja lá de que outros males padeçam, ela consegue encontrá-los. Não importa que no palheiro existam milhares de boas opções, ela sempre consegue encontrar o sujeito que a agulha para estourar sua bolha de felicidade. É importante destacar que ela não pode jamais culpar outra pessoa por seus sentimentos, porque, se um desses homens a deixar, ela continuará programada da mesma forma. Em outras palavras, ela atrairá o mesmo tipo de pessoa, porque atraímos pessoas semelhantes a nós. Ela fará as mesmas escolhas continuamente, por causa da maneira como está programada. Ela não pode nem culpar seu último namorado por tudo ter terminado tão mal. Se ela realizasse uma autorrazão verdadeira e honesta, teria que concordar que, independentemente do que seu último namorado fez, ela continua sendo a mesma pessoa, com a mesma rede neural e os mesmos sentimentos memorizados que atrairão as mesmas pessoas para junto de si. A solução é simples, ela tem que mudar quem ela é, fundamentalmente, porque está programada e neuroquimicamente dependente de ter uma pessoa em sua vida que a ajudará a produzir o estado de ser vítima. Outras pessoas não a fizeram se sentir triste, rejeitada, incompreendida ou desvalorizada. Ela já se sentia assim. Esse era seu estado mental. Ela simplesmente trazia essas outras pessoas para sua vida de que pudessem se comportar de forma a produzir a resposta química da vitimização a qual ela já estava viciada, e para a qual ela tinha um conjunto confortável, rotineiro e familiar de redes neurais programadas para determinar suas ações e escolhas.
O resultado final desse fenômeno é que, com o tempo, ansiamos pelo familiar, o rotineiro e o previsível, porque estamos programados pelo nosso ambiente para o que é familiar. A exposição contínua à nossa realidade rotineira apenas nos programa para sermos mais habituais e previsíveis. Começamos a viver no hábito das lembranças passadas. Prendemo-nos em uma caixa de nosso próprio pensar, repensar, agir e reagir repetitivos. Nosso pensamento limitado é literalmente nossa estrutura mental. Nós nos tornamos o produto de nossas respostas ambientais, o que faz com que nos tornemos mais rígidos em nosso próprio jeito neurohabitual, e menos livres. A menos que quebremos o hábito do eu, estamos destinados a repetir interminavelmente esses ciclos. Nossa personalidade unicamente diferente se torna previsível, porque memorizamos de forma consistente o estado do nosso eu. Transtorno de estresse pós-traumático para cerca de 1,9 milhão de estadunidenses que sofrem do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, lembrar de uma situação emocionalmente assustadora de nosso passado, como estupro, eventos devastadores da guerra ou acidentes graves, pode suscitar as mesmas respostas de pânico do evento em si. Com o TEPT, essas ocorrências do passado produzem efeitos fortes e duradouros em nosso sistema nervoso. Parece que, quanto maior o trauma, mais prontamente uma lembrança do evento faz com que, quimicamente, a vítima pense, haja, fale e se comporte com a mesma estrutura mental que apresentava no incidente passado. 12 Como o TEPT se desenvolve. Quando vivenciamos um trauma ou um cenário altamente estressante, o evento estimula o hipotálamo, em conjunto com a amígdala, a liberar hormônios do estresse, que aprimoram a formação de memórias no cérebro. As substâncias químicas liberadas por esse sistema nervoso primitivo servem a uma função crucial, ajudando-nos a sobreviver a situações ameaçadoras de sobrevivência ao aumentar nossa percepção sensorial. Nosso estado mental aguçado marca o evento como uma memória no cérebro, de modo a ficar mais fácil para nós lembrarmos de qualquer coisa remotamente associada com as visões, cheiros e sons relacionados à experiência perturbadora. Como essas substâncias também impulsionam a formação de memórias, podemos aprender a partir dessa experiência. Memórias do trauma são armazenadas primeiro no hipocampo. As substâncias químicas produzidas pelo hipotálamo e amígdala ativam o hipocampo para ligar sinapses diferentes e armazenar a memória. Essa reação química, então, codifica as memórias em uma distribuição de redes neurais no córtex cerebral, consolidando o armazenamento da memória de longo prazo como um nível mental específico. Quando alguém relembra um trauma ou uma experiência de alta carga emotiva, a memória se transfere de volta ao hipocampo, onde pode provocar a liberação de mais hormônios do estresse no hipotálamo e na amígdala. Quando isso acontece, a lembrança da experiência penosa produz a mesma mistura de sinais químicos, fazendo com que o corpo reviva o evento como se este estivesse acontecendo naquele instante. Como resultado, o sistema nervoso de luta ou fuga inicia inúmeras respostas fisiológicas. Muitas vezes, o corpo muda abruptamente em resposta a um pensamento impulsivo sobre um trauma do passado, porque o corpo tem seu equilíbrio homeostático afetado. Como resultado, a pressão arterial aumenta, os padrões respiratórios se alteram e o corpo pode tremer descontroladamente. Sem alerta e sem nenhum motivo aparente, um estado de pânico é criado ou o corpo se torna deprimido. Com essa compreensão do TEPT, é óbvio que o corpo pode ser acionado automaticamente por um mero pensamento. Em essência, condicionamos, no sentido pavloviano, o neocórtex para ativar o sistema nervoso autônomo, pensando repetidamente sobre uma lembrança estressante e depois vivenciando os sentimentos familiares associados que ativam o corpo. Nesse processo, conectamos quimicamente a mente ao corpo. Conforme a pessoa com TEPT revive com frequência o evento do passado, as substâncias químicas criadas por aquela lembrança acabam produzindo no corpo um estado de desequilíbrio homeostático. Esse desequilíbrio pode agora ser gerado mais prontamente com apenas alguns pensamentos. É possível fazermos o mesmo quando nos lembramos de eventos passados conectados a qualquer emoção? Caso seja assim, pense no que nosso corpo recebe como mensagens diárias de nossa mente. Como queremos treinar nosso corpo para se sentir? Mudança é desconfortável em todos os meus estudos,
viagens e palestras sobre a mudança, minhas experiências pessoais, assim como o estudo de remissões espontâneas. A percepção mais comum que notei nas pessoas que estão no meio de mudanças é que a sensação não é boa e é desconfortável. Se você se lembrar de apenas uma coisa sobre as mudanças, lembre-se de que elas fazem com que o eu e o corpo entrem em um caos total, porque o eu não tem mais qualquer sentimento ao qual se relacionar para poder dinir a si mesmo. Se pararmos de ter os mesmos pensamentos, sentimentos ou reações, deixaremos de produzir as mesmas substâncias químicas, o que coloca o corpo em um estado de desequilíbrio homeostático. Biologicamente, os valores químicos internos da homeostase são regulados e controlados no início por aquilo que herdamos por meio da genética e que conta como normal para nós. Nossos pensamentos e reações mantêm nossa química controlada, de modo que, em essência, continuamos sendo a mesma pessoa, tanto física quanto cognitivamente. Portanto, quando a ordem interna é alterada pela mudança em nosso pensamento, não nos sentimos como a mesma pessoa. Como resultado, nossa identidade quer retornar aos sentimentos do que é familiar, e nosso corpo está tentando influenciar nosso cérebro a voltar a um estado de ser reconhecível, para que o corpo possa se recalibrar com sentimentos do passado. Nosso corpo quer se identificar com associações conhecidas. Uma vez que a mente do corpo convence alguém a fazer aquela escolha para voltar ao que lhe é conhecido, inevitavelmente retornaremos à situação como ela era antes de tentarmos mudar, e nos sentiremos aliviados. Sobre as circunstâncias que tentamos mudar, diremos, não parecia certo. Em outras palavras, nossa identidade, que estava confortável no ciclo de feedback entre o cérebro e o corpo, torna-se quimicamente estressada, e, por alguns momentos, ficamos muito desconfortáveis. Não gostamos de como nos sentimos, gostamos do jeito como geralmente nos sentimos, então retornamos ao conjunto familiar de condições em nossas vidas, e agora tudo parece melhor e mais correto. Imagine que você mora em um vale, no sopé de uma montanha alta. Você morou ali a vida inteira e nunca escalou acima do limite das árvores, que ficam 600 metros abaixo do pico. Você leva cada dia de sua vida no vale, cercado pelas mesmas pessoas. Você chegou a um ponto em que pode prever com precisão considerável o que todo mundo fará a cada dia, desde o momento exato em que seu vizinho mais próximo sairá para o passeio com os cachorros dele até quando você verá uma espiral de fumaça subir da chaminé do homem que mora no começo da rua. Parece que nunca acontece nada de novo. No final de uma tarde, você vê alguém saindo da floresta atrás da sua casa. Ele usa um cajado de caminhada e carrega um farnel. Conforme ele se aproxima, você repara que ele tem uma barba fechada, mas essa barba disfarça a idade dele. Você sai de sua casa e o saúda. É óbvio que ele está viajando há algum tempo. Você o convida para entrar e, durante o jantar, ele lhe conta tudo sobre sua jornada. Você descobre que o pico logo atrás da sua casa oferece uma visão abrangente do território ao seu redor, entretanto, você nunca pôs os pés para fora dos limites desse vale. Do topo da montanha, diz ele, você não apenas consegue ver grandes distâncias, como também pode ganhar acesso fácil a outras cidades e vilarejos, além de conhecer pessoas que falam outras línguas e aceitar costumes que soam exóticos e convidativos. Na manhã seguinte, quando seu novo amigo vai embora, você jura que vai escalar a montanha no seu quintal. Você se prepara por alguns dias antes de partir. Está determinado a vivenciar coisas novas e vê isso como a grande chance em sua vida de sair das sombras e ir para a luz. Enquanto abre caminho pelo campo gramado que limita a sua casa, você olha para os arredores familiares, o celeiro decadente que parece se dobrar em oração, e a cerca sinuosa que você e seu pai consertaram a vida toda, na qual cada poste é uma sentinela, uma lembrança da passagem do tempo. Quando você vivencia mudança, é como deixar seus arredores e lembranças familiares. Uma vez que deixa aquele gramado que limita sua casa e começa a subida, você enfrenta vários obstáculos, uma trilha cheia de mato, arvoredos densos, temperaturas em queda, predadores, e conforme vai subindo cada vez mais, pedras escorregadias de gelo. Você entende, em um nível intelectual, que está progredindo na direção de um novo conjunto de experiências.
Você começou firmemente convencido de que é isso que quer. Na metade da subida, contudo, você já não tem tanta certeza de que fez a escolha mais sábia. Você reconhece os perigos, sente-se molhado e gelado, e entende que agora está definitivamente sozinho. O lugar de onde você veio era seguro, familiar e confortável. Nesse momento, a maioria das pessoas dá meia volta e retorna correndo para suas zonas de conforto. Elas se acomodam com aquele sentimento de que podem se lembrar e recuperar a qualquer momento. Elas comparam a memória do passado com sua sensação presente de desconforto. Os sentimentos do passado estão em competição constante com nossa ideia de um futuro novo. O passado tem uma influência maior sobre nós, porque não podemos comparar o futuro a nenhum sentimento do passado. O futuro não tem sentimentos porque ainda não o vivenciamos. Lembre-se de que todas as nossas memórias episódicas são armazenadas, em última instância, como emoções. O passado tem esse componente emocional, mas o futuro, não. O futuro tem apenas o senso de aventura com que começamos, mas isso se perde facilmente nos sentimentos de nosso corpo e nas memórias do passado. O eu neurosináptico cá com saudade de casa, quando isso acontece, ele quer aquilo que pode prever e depender no momento seguinte. Sonhos de um futuro diferente em geral são sufocados pelos sentimentos conectados ao ciclo de feedback do corpo. Nossa identidade, que é feita de memórias do passado, e o ciclo de feedback do corpo reinam, podemos facilmente racionalizar o retorno ao que é conhecido. Pensamos que estamos tomando a decisão correta apenas porque parece ser a escolha correta naquele momento. É assim que resistimos à mudança. Todas as associações que estão conectadas à mudança agora insultaram a continuidade química de como nossa identidade pessoal se sente, e o alguém que está conectado a memórias do passado se encontra absolutamente desaado. A identidade antiga que foi definida como o eu só quer voltar às circunstâncias rotineiras, familiares, aos sentimentos normais que há de nem. Se cedermos a esses impulsos, estaremos criando escolhas apenas com o corpo, nunca com a mente, e jamais mudaremos. Nossa vida é um espelho de como nos sentimos e como somos conectados neurologicamente. Para poder criar qualquer nova experiência, precisamos deixar para trás pensamentos, memórias e associações do passado emocional. Recuperação. A vida após o vício era deixar claro que não há nada de errado em escolher com base nos sentimentos. O que precisamos avaliar aqui é uma questão de que tipo de sentimentos costumamos ter e com que frequência repetimos as mesmas emoções. Também quero declarar que emoções não são ruins. Elas são o resultado final de todas as experiências, boas e ruins, conhecidas e desconhecidas. Porém, se estamos tendo os mesmos sentimentos todos os dias, isso quer dizer que não estamos tendo novas experiências. Devem existir experiências que ainda não acolhemos que poderiam produzir novas emoções. Com que frequência você teve emoções baseadas não nos sentimentos familiares de sobrevivência, mas sim naqueles sentimentos um tanto fugidios, como inspiração e a alegria da criação? Aqueles momentos elevados de gratidão, amor próprio, êxtase, liberdade e assombro estão dentro de nós. Eles são apenas breves demais. E se pudermos criar uma cascata de substâncias químicas que nos faça entrar em uma espiral descendente para estados emocionais mais contagiosos e influenciar as próximas séries de pensamentos e sentimentos, também poderemos deliberadamente criar uma espiral ascendente e permitir que outras substâncias químicas impulsionem outros estados emocionais que provoquem pensamentos relacionados àqueles sentimentos. Na verdade, você já reparou que, quando estava verdadeiramente alegre, estava apaixonado? E quando estava apaixonado, você estava inspirado, e aquela inspiração o levou a ser mais permissivo e incondicional com todo mundo? Quando se sentiu verdadeiramente incondicional, você amou a si mesmo. Quando amou a si mesmo, você ganhou um rico senso de gratidão e uma liberdade de autoexpressão sem julgamentos. Esse dilúvio de pensamentos e sentimentos criou uma onda de pensamentos e ações mais virtuosos, e isso pareceu tão enriquecedor que você não queria que acabasse. A sociologia das emoções pode funcionar nos dois sentidos.
Certamente, nosso sistema límbico e o laboratório alquímico do nosso hipotálamo produziram essas emoções químicas da espiral ascendente para nós em momentos rarefeitos de nossas vidas. Também tenho certeza de que podemos criar algumas novas receitas para algumas emoções novas que cairão como potenciais em nosso destino evolucionário humano. É possível que possamos viver a maior parte de nossas vidas em um estado mais evoluído quando nos aposentarmos da sobrevivência? Mudar nosso cérebro, então, é mudar o futuro. Teoricamente, os diferentes peptídeos de experiências e pensamentos mais evoluídos deveriam ser capazes de encontrar seu caminho até as células do corpo e enviar um novo sinal para a biblioteca de potenciais genéticos em nosso DNA, de modo a poder disparar alguns novos genes para formar uma nova expressão do eu. Parece haver uma boa quantidade de maquinário latente repousando em nosso código genético para evolução futura. Se temos expressado apenas uma lista curta de pensamentos e emoções previsíveis e estados químicos habituais diariamente, influenciamos apenas nossas células a ativar os mesmos genes que nossos pais e nossos avós já expressaram. Quando paramos de aprender, de crescer, de mudar nosso comportamento habitual e de sonhar com resultados maiores, só nos resta o mesmo tecido de conexões sinápticas que herdamos, e só podemos abastecer nosso corpo com a mesma informação química. Agora estamos a caminho do mesmo destino biológico. Sem aprender e vivenciar, nunca aprimoramos nossa arquitetura neural. Estar no modo sobrevivência é não evoluir nosso cérebro. É apenas ativar uma parte química neurológica mais primitiva de nossa substância cinzenta que então impulsiona nosso neocórtex consciente a um estado de comportamentos inconscientes, mapeados dentro do cérebro, para então reagirmos com o corpo em mente, e a mente no corpo. Nos capítulos a seguir, olharemos com mais atenção como podemos romper o ciclo de sentimentos repetitivos. Anime-se, ao aprender todas essas novas informações, estamos dando o primeiro passo para emergir de uma vida de rotina e do que é familiar. Temos em nossa posse, pronta e à nossa disposição, uma ilha de calma em um mar de turbulência. É o maior presente da evolução para nós.